mais espaço. Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens de frente com Jesus, encontros transformadores com o Filho de Deus. E hoje nós vamos refletir num texto muito poderoso, que é o texto de João capítulo 3, do encontro de Jesus com um mestre fariseu chamado Nicodemos. Nicodemos é um personagem forte, enigmático, poderoso do Evangelho, e a conversa que Jesus teve com ele é uma conversa muito profunda. E é interessante porque agora, a partir de agora, os diálogos de Jesus são mais extensos, são mais profundos, são falas mais demoradas, como eu tenho dito para vocês. João não se preocupa em contar uma cena rápida, né? João não escreve no WhatsApp, né? Ele quer contar uma coisa demorada, ele quer contar algo com detalhes, ele quer que a gente veja características de Jesus, como se estivéssemos sentados junto com Jesus, conversando com Jesus, ouvindo. E nessa tarde nós seremos Nicodemos, nós estaremos de frente com Jesus, ouvindo o que Jesus tem a dizer a Nicodemos. E eu quero que você preste bastante atenção, João capítulo 3, quem quiser abrir, eu vou ler na NVI, está aqui também, para quem quiser ler junto comigo aqui na frente. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Até aqui. Essa é a palavra do Senhor, que Ele fale conosco. E esse texto é tão poderoso, porque ele fala do novo nascimento. Essa semana, no evento do IACA, e se você não assistiu, eu recomendo muito que você assista, no segundo dia, na segunda noite, teve uma entrevista que eu fiz. Deus tem sido muito gracioso e abençoador. Estava contando para Renato e para o Stanley quando a gente chegou, que eu tenho tido a oportunidade de gravar entrevistas com várias referências no mundo dos líderes de louvor importantes, né, do mundo. E eu gravei uma entrevista com o Paul Wilbur e com a Ana Paula Valadão sobre os 25 anos e 20 anos, respectivamente, da gravação em inglês do álbum Shalom Jerusalém e depois do Shalom Jerusalém em português, gravado no ano 2000. E eu recebi várias mensagens, a gente transmitiu na segunda noite do evento do IACA, porque o Paul Wilbur abriu a entrevista contando o seu testemunho. E ele falou, 44 anos atrás, e ele vai contar, e ele se embarga de emoção, e ele não consegue falar, e ele não consegue terminar as frases, e ele perde um tempo, e ele fala, e você vê que aquilo é uma coisa tão viva, tão poderosa. E assim como ele, que era um judeu, que, na verdade, não cria em nada, vivia meio que a vida, deixa a vida me levar,
E ele conta que foi numa igreja por conta de uma menina bonita, e graças a Deus que Deus usou até as meninas bonitas para atrair a atenção das pessoas para ir na igreja. E chegou lá, ouviu uma coisa, ficou impactado e transformado, e ali a vida dele nunca mais foi a mesma. E a gente conhece tantas histórias, talvez você conheça histórias tão impactantes, e de gente até da sua família, de gente perto de você, que um dia, em algum momento, às vezes até já caminhava dentro da igreja, há séculos, e de repente a pessoa virou uma chavinha, e de repente ela viu, de repente ela entendeu, e de repente a vida dela foi transformada. Eu sempre conto o testemunho, vou contar uma homenagem ao Cadim, que é metodista, e nós que crescemos na igreja metodista, de John Wesley. John Wesley foi um dos avivalistas mais importantes e mais impactantes da história da igreja. Pregou para milhares e milhares e milhares de pessoas, escreveu muitos livros, escreveu centenas de hinos junto com seu irmão Charles Wesley, escreveu 6.000 hinos, pregou milhares de sermões, e a sua voz ecoa até hoje. Mas John Wesley já tinha feito uma viagem missionária para a América, ele morava na Inglaterra, já tinha feito uma viagem missionária para a América, e voltou sem nem ter pregado para os índios e não ter nenhum convertido, não pregou, não converteu ninguém. Já era ministro anglicano, e a vida, sabe, a mãe muito crente, filho de uma família de 18 filhos, né, bateu o recorde da sua, Cíntia, 18, John Wesley tinha. E um dia, se eu não me engano, dia 24 de maio, você lembra o ano, Cadim? 1700. 24 de maio de 1700 e alguma coisa, por volta de, se eu não me engano, 1720 alguma coisa, ou 30 alguma coisa. Aquele homem estava orando, e de repente ele sentiu o coração dele queimando. A tradição metodista chama esse dia de noite do coração aquecido. E a vida dele foi transformada. A partir dali, ele se tornou o avivalista que nós conhecemos. E a grande pergunta é, o que faz essas pessoas serem transformadas? O que transforma? Por que tem gente que é transformada tão radicalmente? Por que Deus pega um Paulo, assassino, violento, e transforma no maior apóstolo da história da igreja? O que acontece? E aí, eu queria começar no texto de João 3,16 até o 21, que a maioria dos comentaristas diz que é o evangelho resumido num versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha a vida eterna. É o grande resumo do evangelho. O evangelho é isso, o plano de salvação. E aí, eu gostei muito de uma coisa que eu vi do John Piper, e eu adaptei, claro, porque ele fez pensando em inglês, que fala como esse texto pode ser entendido. Ele fala no que está em verde, do plano de Deus, do que está nesse azul, sei lá, verde alguma coisa, verde água, todo que nele crê, a participação nesse plano, o perigo que está colocado nesse versículo está ali em vermelho, não pereça, e o amarelo, o propósito desse plano, para que haja vida eterna. E aí eu quero falar um pouquinho sobre cada uma dessas coisas. A primeira e aí eu vou falar na ordem, não na que está aqui no versículo, eu vou falar na ordem que isso se encaixa. A primeira é o perigo. Não pereça, para que não pereça. O que significa isso? Significa que todos nós começamos na posição de que nós estamos perecendo. Nós estamos condenados. Nós estamos perdidos. Todos nós. Ricos e pobres, brancos e negros, gregos e troianos, europeus e norte-americanos, e sul-americanos e africanos, todos, homens e mulheres, estamos condenados. A gente começa aqui. A gente começa nessa parte. João até diz assim, por natureza nós amamos as trevas, lá no versículo 19 ele diz, são aqueles que amam as trevas. Lembra que ele fala isso lá no prólogo? Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. A luz veio, mas as trevas não aceitaram. Por natureza, nós éramos esses, das trevas, da turma do barulho, do que fazia bagunça, do que quer a morte, do que gosta do errado, do condenado, de obras más, que é igual a praticar o mal. Então, João fala 3 sinônimos. Amam as trevas, praticam obras más e praticam o mal.
Esses somos nós, essa é a humanidade. Como diria Lulu Santos, assim caminha a humanidade. Assim somos nós. E aí, Deus oferece o seu... Então, primeiro, né? Só para falar uma coisa bem clara, a gente cantou, nada encontrarás de bom em mim. Tem gente que fala, puxa, mas eu sou tão bonzinho. Minha gola está errada, Leandro? Ah, desculpa. É que eu achei que você estivesse mostrando para foto, que às vezes eu fico assim, né? Obrigado. A gente se acha tão bonzinho, a gente fala, como assim nada? Eu já vi pessoas me escrevendo, né? Nada encontrarás? Poxa, mas caramba, eu sou tão de Jesus, né? O mundo de hoje, as pessoas se acham boas. Você parar a pessoa que na vida paulista for ali e falar assim, você é uma pessoa má, uma pessoa ruim, a pessoa fala, sou boa, sou uma pessoa boa, não mato, não roubo. Há discussões sobre isso, mas enfim, do que a pessoa considera roubar ou não. Não minto muito, eu minto só de vez em quando, aquelas mentirinhas brancas. O mundo de hoje considera o ser humano bom. Tem cristãos que pregam que o ser humano nasce bom. E a grande questão do Evangelho é que Deus precisou traçar um plano porque nós não somos bons. Tem uma música do Criança Diante do Trono que diz assim, todo mundo era mal. E essa é a grande questão. A gente parte do princípio de que nós não éramos bons. O pecado manchou toda a criação, o pecado manchou todo mundo, o pecado estragou o relacionamento de Deus com o homem, e o relacionamento da criação com o homem, e o relacionamento de homem com homem, ser humano com ser humano. O pecado afetou todas as coisas, então nós somos caídos. Nós somos caídos, e para pessoas caídas, o destino esperado é condenação. Para pessoas pecadoras, o destino é condenação, juízo. Aí você fala, caramba, mas por quê? Porque a nossa cultura nos treina para a gente se achar, poxa, eu até vou na igreja, uns 2 domingos por mês, eu dou até uma oferta. A gente é treinado para não se achar tão ruim. Né, para cantar We are the world, we are the church. A gente acha que a humanidade é essa, que dá as mãos, e todo mundo é legal, e todo mundo é bacana, e todo mundo é co-irmão. Essa é uma grande utopia, que na prática não existe. Se as pessoas são tão boas assim, por que tem tanta coisa ruim acontecendo? Então nós começamos aqui, todos nós começamos condenados, nós começamos caídos. E aí Deus traça um plano, que é a chegada do reino através do sacrifício do Filho de Deus na cruz do Calvário. Por isso que ele diz, Deus tanto amou que ele deu. O plano de Deus é dar de si mesmo, é entregar de si mesmo, é entregar o seu próprio Filho. E a construção no grego enfatiza como o amor de Deus é grande. Tem uma canção que a gente canta que diz, que grande amor, sabe assim, que dá aquela reforça, que grande amor. É um amor enorme, é um amor imenso. A minha avó, quando a gente falava com ela no telefone, ela falava, você me ama? Todas as vezes. Você me ama? E eu falava, amo. Ela falava, como? Até onde? Aí eu falava, até o fundo do coração. Eu tinha que responder isso todo dia. Eu e a Rebeca fala todo dia isso para ela. Você ama até onde? Até o fundo do coração. E o amor de Deus é esse amor que vai até o fundo do coração, aquele amor imenso, inexplicável, inalcançável. E o Evangelho de João fala muitas vezes de amor, desse amor agapau, desse amor ágape. Ele diz que o pai ama o filho, e o filho ama o pai. Jesus ama aqueles que são seus, e os seus também devem amá-lo. E Jesus diz mais, que eu quero que vocês que são meus, amem uns aos outros. E aqui João já começa a desenvolver, Deus iniciou esse amor. A Trindade se ama num grande relacionamento perfeito, que a teologia chama de pericoreses. É uma dança de amor perfeito, é um relacionamento perfeito. É aquele amor de 1 Coríntios 13, que não há ciúme, não há inveja, não há nada errado, é um amor perfeito. Só que esse amor transbordou, e ele nos alcançou, e Deus nos amou. E é interessante,
porque aqui tem algumas coisas muito, parece uma coisa tão simples, mas tem coisas muito fortes, e para Nicodemos pior ainda. Primeiro, Jesus não fala assim, porque Deus tanto amou Israel. Nicodemos falaria, Deus amou Israel. Jesus fala, Deus amou o mundo, palavra no grego, cosmos. O mundo criado, aquele mundo de Gênesis 1 que João faz o paralelo. No princípio criou Deus, Gênesis diz. João diz, no princípio era o verbo. Mas ele está ecoando Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus e a terra são o cosmos, o universo que nós conhecemos. E aí Jesus, para escândalo de Nicodemos, fala, Deus amou o mundo. Aí Nicodemos fala, Jesus, para um momentinho, para um pouquinho, você não confundiu a letra, não errou o discurso, não deu aí uma tropeçada, dá uma lida. Deus amou Israel, que Israel cantava do amor de Deus por ela, Israel. E de repente, Jesus vem para Nicodemos e fala, Deus amou o mundo. Aí ele já está achando estranho. Aí para piorar, Jesus ainda fala assim, desculpa, não Jesus, né? João fala, perdão, estou repetindo aqui, mas é João, do filho unigênito. Que filho unigênito é esse? E aí eu já dei o spoiler de que filho unigênito é o único do seu tipo. Unigênito vem de único gerado, gênito de Gênesis, de geração. O filho unicamente gerado. E aí a teologia, o credo apostólico diz que Jesus é gerado, mas não criado. Porque Jesus não é criatura. Ele é filho de Deus, mas ele não pode ser criado, senão ele seria uma criatura. Então ele é gerado na eternidade. E aí faça você o que você quiser com isso, porque ninguém explica, porque não tem explicação. Como é que uma coisa é gerada na eternidade? É um mistério que nós abraçamos pela fé. Mas Jesus é o único do seu tipo. Ele é o único. E aí a gente lembra que João começou o seu evangelho dizendo que ele é o Logos, ele é o verbo, ele é a palavra. Ele estava com Deus quando Deus criou o cosmos, que ele tanto amou que deu o Logos para que ele viesse ao mundo, criado por meio dele. Olha que dança. E aí, nós temos agora uma participação, e aí João faz um paralelismo. Em João 3,16, João diz, para que todo o que nele crer não pereça. E no versículo 18 diz, quem nele crê não é condenado. Na construção, no pensamento, é em grego, mas na mente hebraica, um dos recursos hebraicos de poesia, de escrita, é paralelismo, para dizer, são sinônimos. Então, qual que é o sinônimo aqui? Crer, quem crê não perece. Quem crê não é condenado. Perecer é igual a ser condenado. Condenado pelo quê? E aí, de novo, pelo pecado. E aí João vai definir o que é pecado. Lá em João 3,16, João 3,36, no final desse capítulo, ele diz, quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Na versão atualizada diz, aquele que rejeita, diz aquele que não obedece o Filho. Aquele que não obedece. O que é pecado? Quem desobedece à lei de Deus. Quem desobedece a Deus. Quem faz o que Deus não quer que faça. O que caminha no que Deus não quer caminhar. Ou seja, rejeita o Filho. Então, nós podemos entender que quem ama o Filho, quem aceita a luz, não perece. Quem rejeita o Filho, quem rejeita a luz, quem rejeita a obediência ao Filho de Deus, esse é condenado. E o que é condenado sofre a ira. É interessante porque nós temos dois extremos na igreja, e você já deve ter conhecido evangelistas e pastores dos dois extremos. Tem gente que fala só de inferno, o cara vai pregar na rua e fala, você vai para o inferno. Você encontrou esses malucos por aí? Gente assim, você vai para o inferno, você vai morrer, o mundo está acabando, o cara fica maluco, vai gritando assim, está andando no parque, o cara gritando, o mundo vai acabar, você vai para o inferno. Eu tinha um amigo no seminário que era assim, você vai para o inferno, sei lá. O cara era meio malucão, e ele pregava inferno e condenação para todo mundo. E do outro lado, tem gente do Deus é amor, Deus é maravilhoso, no final Deus vai se arrepender, não vai mandar ninguém para o inferno, porque é aquele pai que fala, eu vou contar até 3, você está contando até 3 desde a eternidade, né?
1,1, né, 1,1, e olha, vai infinito. As casas decimais vão descendo. Tem gente que acha que Deus vai chegar, isso é chamado de universalismo, a doutrina universalista, que Deus vai chegar no final e falar, gente, era brincadeira, não tem inferno nada, não existe, que brincadeira, e volanda, né, pegadinha. Não. João aqui afirma o amor de Deus junto com a condenação, porque não existe uma coisa sem a outra. A condenação não anula o amor de Deus, e o amor de Deus não anula a condenação. Aqueles que rejeitarem o Filho, porque só tem uma forma de você se apossar do amor de Deus, através do Filho, obedecendo ao Filho, pertencendo ao Filho. Quem não pertence, não entra. E o que é a ira de Deus? Olha esse texto de Apocalipse, do mesmo João, Apocalipse 14, 10, 11. Também beberá do vinho do furor de Deus que foi derramado, sem mistura, no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre, para todos os que o adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome. Não há descanso, dia e noite. Sabe aquela história, aqui você vai descansar no céu depois da morte, porque aqui você não vai descansar nunca? Quem é condenado não tem descanso, nem de dia e nem de noite, sofre um tormento eterno. Essa é a condenação de quem está longe de Deus. Essa é a realidade de todos nós, se não fosse o amor de Deus, se não fosse a graça de Deus. E qual que é o propósito? Eu vou voltar aqui só para a gente ver. O propósito é que tudo isso, o plano de Deus dando o seu Filho, é para que nós recebêssemos, ao invés da condenação, recebêssemos vida eterna. Ao invés do sofrimento eterno, nós vamos ter uma vida eterna com Deus. E aí, essa vida eterna, ela vem através do novo nascimento. E aí eu quero voltar no início do capítulo e falar sobre Nicodemos, e falar sobre o início desse diálogo, a partir desse grande cerne de João 3. Aqui é uma coisa interessante, porque do 1 ao 15 é o diálogo de Jesus com Nicodemos. No momento é um diálogo, de repente Nicodemos some, Jesus fala uma frase inteira sozinho, um monólogo, e de repente João faz um comentário, tanto que se você tem a NVI, tem aspas em João 3,16, querendo dizer assim, aqui é João falando. E João faz um comentário do comentário de Jesus, que é isso que nós lemos. Agora, quem era Nicodemos? Nicodemos era um mestre fariseu. E se eu perguntasse quem são os fariseus, muita gente daria aquela resposta à la Chaves que eu já falei. Eu já ouvi falar, eu sei, mas, isso é fácil. Eu não quero perguntar outra coisa, assim, essa é fácil. Não, tá, mas o que são os fariseus? Eu sei, mas eu sei, mas não sei falar, não sei explicar. Por quê? Porque a gente ouve, e é aquele tipo de coisa que a gente ouve, não tem certeza se ouviu direito, e já ficou com vergonha de falar que não sabe direito. Você fala, puxa, como é que eu estou na igreja há tanto tempo e não vou perguntar o que é fariseu, o que é não sei o que, eu já devia saber, não sei, não vou passar vergonha, então você faz, você sabe? Sei. Eu tenho minhas dúvidas. Então, aqui, vou partir do pressuposto que ninguém conhece sobre os fariseus. Primeiro, fariseu significa separado. Então, os fariseus eram aqueles que se diziam separados para tal propósito. Eles surgiram no período que a Bíblia não foi escrita, que é chamado de período de silêncio profético. Entre a última página de Malaquias e a primeira página de Mateus, no chamado período intertestamentário, eu já disse que aconteceu um bando de coisa. Nesse período surgem os fariseus. E eles surgem como? Eles surgem para proteger a lei de Deus. Porque Israel estava passando por uma série de transformações, o templo já tinha perdido o seu valor, a arca estava sumida, e eles falam, a gente precisa levantar a Torá, a gente precisa levantar a lei do Senhor, para que as pessoas não se percam. Então, o que eles fizeram? Eles se especializaram no conhecimento e no ensino dessa Torá, dessa lei. E além dos 613 mandamentos que eles enxergavam na lei, eles criaram uma tradição oral chamada de Mishnah, que era um monte de comentário, é como se fosse a versão do diretor, que você escuta os comentários do diretor do filme, sobre a lei. Na época de Jesus, tinham dois líderes muito importantes,
que viveram algumas décadas antes de Jesus, chamado Hilel e Shammai. E eu não estou falando em línguas estranhas. Hilel e Shammai. Hilel era um perfil mais moderado, era uma leitura mais branda, e Shammai era o extremista radical. Era aquela leitura legalista ao extremo do texto. E é o que acontece. Os fariseus controlavam as sinagogas, que se tornaram os grandes centros de ensino, tanto no território de Israel, quanto nos países nos territórios onde haviam judeus chamados judeus da diáspora, judeus que foram se espalhando. Calcula-se que no tempo de Jesus haviam mais ou menos 6.000 fariseus. Através dos relatos de Flávio Joséfo, o historiador judeu, chegaram a o historiador que escreveu a história dos hebreus, a esse número, dos 6.000 fariseus. Então, eles tinham uma ênfase na Torá, na lei, e tinham a lei oral. E eles eram legalistas, só que Hilel era mais moderado, Shammai era mais legalista. E aí o que acontece? A gente às vezes pensa em fariseu, acha que eles são os vilões do Novo Testamento, porque Jesus bateu mais nos fariseus do que em qualquer grupo, qualquer pessoa. Só que os fariseus tinham coisas boas, que às vezes a gente na caricatura, o que é uma caricatura? É quando a pessoa desenha e ela acentua uma característica da pessoa para chamar. Então, se tem um nariz grande, bota o nariz, se tem orelha grande, bota a orelha, se tem uma sobrancelha meio arqueada, faz bem arqueado, se é cabeçudo, a cabeça é gigantesca, porque a caricatura, ela acentua certas características. E às vezes, só que a caricatura não é uma foto. E às vezes a gente tem uma caricatura dos fariseus. Eles eram tudo legalistas. Primeiro, não dá para falar que os 6.000 fariseus não creram em Jesus, não entenderam, eles eram legalistas, não aceitaram. A gente vê alguns que Jesus encontrou que eram contra o seu ministério, e nós vemos, por exemplo, Nicodemos, que era um fariseu, indo conversar com Jesus e com a pulga atrás da orelha. A Bíblia fala de outros momentos que os fariseus se dividiram. Uns concordavam com Jesus e outros não concordavam com Jesus. Então a gente tem que fugir dessas generalizações caricatas. Algumas coisas boas dos fariseus. Eles buscavam entender a doutrina correta. Eles surgiram para pregar a palavra correta. Só que com o tempo, aquilo que era amor pela lei se tornou legalismo. Gente, quem cresceu em lar cristão sabe disso. Quantas coisas que lá atrás foram legais, de repente, o que as pessoas, se você parar de novo, for na Avenida Paulista de novo, e perguntar, o que é o cristianismo? A pessoa vai falar, a maior parte das pessoas vai dizer o quê? É uma lista do que você pode e não pode, e na maior parte das vezes tem um não pode. Seus amigos de trabalho, de faculdade, antigamente, de colégio, você fala, eu sou crente, então você não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode, era um monte de não pode. Eu nunca me esqueço de um episódio dos Simpsons, que o Homer Simpson encontra o Flanders, que é o vizinho dele, que é o crente caricato. E aí, tem uma hora lá que o Homer Simpson pergunta, o Flanders pergunta o que é. Como é que é? O Homer pergunta para o Flanders lá o que era ser cristão, e o Flanders diz, é dizer para os outros que os outros estão errados. E é isso que as pessoas acham, que crente é aquele que fica apontando o dedo falando, você vai para o inferno, você está errado, você está errado, você está errado, e só você é santo. E só você é o bonzão. E aí, os fariseus que começaram com esse desejo de entender a doutrina, se tornaram, com o passar do tempo, legalistas. Mas eles buscavam viver uma vida reta diante do Senhor. Eles queriam viver, só que aí virou uma vida de aparência, em alguns casos, ostentando uma moralidade que muitas vezes não estava aqui no coração. Eles tinham uma agenda nobre social, eles ajudavam os pobres, as viúvas, mas isso, com o passar do tempo, descambou que alguns faziam para ser visto. Olha como eu sou generoso, olha como eu ajudo, olha como eu sou o cara. E aí Jesus falou contra isso, inclusive. Só que Nicodemos era um fariseu diferenciado. Por que ele era diferenciado? Primeiro, ele era fariseu, e além de ser fariseu, ele era líder dos fariseus. Ele era um cara muito importante. Quem viu The Chosen, a série The Chosen, mostra muito isso. Nicodemos, ele é muito reverenciado pelos fariseus, porque ele é um mestre dos mestres. É como se ele fosse um degrau acima daqueles que já estão acima. Você imagina o nível de conhecimento que esse cara tinha. Era um PhD nas escrituras. Sabia marca de
da página, da nota da rodapé, sabia tudo. Onde Hilel deitou, o que Shammai falou, o que Moisés comeu no almoço do ano tal, o cara sabia tudo. E de repente, esse cara ouve falar de Jesus e fica intrigado com Jesus, e ele vai bater na porta de Jesus. E é estranho porque, primeiro, ele foi, só que ele foi à noite. Aí os comentaristas ficam, por que ele foi à noite? Ele estava com vergonha de ser visto com Jesus? Ou ele queria um tempo de qualidade, fala, durante o dia a multidão fica lá, eu vou à noite que o cara está tranquilo. A gente não sabe. Eu suspeito que fosse por vergonha. Se eu tivesse que apostar uma coisa, eu falava, é por vergonha. Foi. E ele chama Jesus de mestre, ele fala Rabi. Ele demonstra um respeito por Jesus. Quase falando assim, de igual para igual. Eu reconheço que o senhor também é mestre. Eu também sou, vamos sentar nós dois aqui, vamos conversar de mestre para mestre. Quem participa do mundo acadêmico sabe que tem muito esse negócio, né? Ah, porque doutor com doutor, pós-doutor com pós... É uma vaidade. E aí, ele foi além assim, ó, o senhor também tem esse grau de reconhecimento, eu também tenho, embora o seu seja não reconhecido pelo MEC, o meu é, mas vamos sentar aqui e vamos conversar de igual para igual. E aí, no fim ele fala, eu vim aqui por conta dos sinais que o senhor faz. Ninguém faz esses sinais se não for do reino de Deus, vindo de Deus. E a grande pergunta que João não coloca, se você ler o texto, não tem a pergunta, mas a pergunta, porque Jesus responde. Jesus responde uma pergunta que Nicodemos não fez. Ele fala, eu vim ao Senhor por causa dos sinais. Mas a pergunta que está por trás é, afinal, quem é você? Ele está intrigado com aquele cara, porque ele sabe, ele tem teologia suficiente para saber que o reino de Deus está atrelado, a vinda do reino está atrelada a sinais. Sinais como curas, milagres. Só que, preste atenção, Nicodemos esperava um reino. Quando ele fala a vinda do reino, não é um reino qualquer. É um reino de um líder político que vai libertar Israel dos inimigos. É um líder militar. E aí ele fala, quem é o senhor? Qual que é o seu plano de derrubada de Roma? E aí Jesus começa a responder um negócio todo estranho para ele. E é muito estranho, porque a conversa é muito engraçada, que João 3 e João 4, Jesus fala um negócio, os caras respondem outro, a mulher samaritana fala outro, Jesus responde outra coisa, e ninguém está entendendo. Sabe aquela famosa conversa de louco? Só que Jesus está falando para o coração. E aí é interessante, que só para a gente fazer um parênteses aqui, Nicodemos, ele começa assim, vendo Jesus de noite, com as perguntas estranhas, mas ele termina a narrativa do Evangelho sendo aquele que estava do lado de José de Arimateia e foi pegar o corpo de Jesus e foi enterrar o corpo de Jesus. Pode ler, os Evangelhos dizem que estava José de Arimateia e Nicodemos. Às vezes as pessoas começam na vida cristã, tem gente que fala, nossa, eu não tive uma catarse. Às vezes você começou até meio duvidoso, isso não influencia nada. Tem gente que começa na vida cristã meio tropegando e termina lá na frente firme, forte, uma vida fiel diante do Senhor. E aí, para a gente já caminhar, ele está perguntando, quem é o Senhor? E aí Jesus fala, olha, esse reino que eu prego, não é esse reino que você está esperando. Você sabe de cor, do avesso, salteado, sabe tudo. Mas você não entendeu que esse reino que eu vim, não é esse reino que você está esperando. Esse reino que eu vim trazer não é o reino que você está esperando. E a grande pergunta é, que reino é esse? E Jesus diz, para entrar nesse reino tem que nascer de novo. E aí Nicodemos deu tela azul, travou. A palavra aqui é uma palavra em grego, eu espero falar certo, que é anodem, ou anodem. E pode significar novo ou do alto. As duas formas trazem um sentido. O novo nascimento é um nascimento do alto, de outra esfera, não desse reino, não desse mundo, de um outro tipo. E quando Jesus diz que é um novo nascimento do alto, ele está dizendo, é um nascimento que não tem esforço. Preste atenção, quem aqui se lembra do esforço, o que a criança faz para nascer? Nada. O corpo da mulher empurra a criança para fora, ou deveria. A criança é um mero veículo, é um mero
objeto que está sendo empurrado, o corpo está dando contração de todos os jeitos, a mulher tem que fazer, quem teve parto natural sabe disso, o desespero que deve ser, a força que deve ser, para a criança, mas a criança, você lembra, você tem trauma, fala, nossa, o meu nascimento foi um trauma, você lembra? Ninguém lembra. Tem uns malucos que falavam aí que batalha espiritual tinha que fazer quebra de maldição de nascimento ao contrário, mas isso é maluquice. A gente não lembra dos traumas quando nasceu, a gente nasceu. Quando Jesus fala do novo nascimento, ele está dizendo, para entrar nesse reino, Nicodemos, não tem nada que você possa fazer. Você simplesmente tem que nascer. Tem nada que você possa fazer. Você pega teu conhecimento, você pega teu diploma, você pega tua doutrina, você pega teu tudo, e não serve de nada. Você simplesmente tem que nascer. E aí a grande questão é o seguinte, né? O cara era o cara de Israel, ele era judeu, já estava dentro do reino de Deus. Todo judeu, na cabeça do judeu, estava dentro do reino. O reino era para os judeus. Eu sou judeu, beleza. O cara, além de tudo, era mestre da lei, então já estava um degrau assim. E além de ser mestre da lei, ele era mestre dos mestres da lei de Israel. Ou seja, ele pensou, na hora que o reino vier, eu estou no VIP. Estou na plateia 1. Aí Jesus fala para ele, você só vai entrar no reino se você nascer de novo. Aí ele fala, peraí, o senhor está me confundindo. Eu não sou gentio. O gentio tem que se batizar para entrar no reino de Deus. Eu não, que é isso? Aí a grande pergunta aqui é a seguinte, né? Para nós, se Nicodemos, que era judeu, fariseu e mestre dos fariseus, não entrou no reino por mérito, o que eu e você podemos fazer por nosso mérito para entrar no reino de Deus? Então Jesus está ressignificando o que é pecado e o que é amor de Deus. Olha só, eu anotei essa frase aqui, eu estava estudando e escrevi essa frase aqui, eu quero ler para não falar errado. Todos são pecadores, inclusive Israel. A novidade para Nicodemos é que Israel estava na lista dos pecadores. Só que Jesus também ressignifica amor, porque ele diz, todos são alvos do amor de Deus, e não só Israel. Então ele ressignifica duas coisas. Nicodemos, nem só Israel será salvo, e outra coisa, todo mundo vai ser salvo. Não é só Israel que é amado. Todo mundo pode ser salvo. Melhor dizendo. E aí no versículo 5 ele fala a mesma coisa de um jeito diferente. Ele diz, aquele que nascer do alto é aquele que nascer da água do Espírito. De novo um paralelismo. Nascer do alto é igual, ou nascer de novo, é igual a nascer na água do Espírito. Aí muita gente fala, que é o batismo. Não é o batismo, porque Jesus não está falando nada de batismo. O que provavelmente estava ecoando na mente de Nicodemos? Ezequiel 36, olha o texto, que diz assim, Deus falando, aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros, e eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos, darei a vocês um coração novo, e porém vocês um espírito, olha a água e o espírito, em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, porém o meu espírito em vocês, os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente as minhas leis. Então, o que Jesus está falando, é que, na verdade, aqui a coisa, o novo nascimento, nascer da água do Espírito, era purificação. A água purifica. Há uma purificação de dentro para fora, porque agora é plantada em você uma semente, que é a semente do Espírito. É a semente do Espírito. Quando ele usa essa figura, ele está falando para Nicodemos, eu quero que você entenda que ninguém pode se tornar meu discípulo, ao menos que o interior seja purificado, ao menos que o seu interior seja transformado e seja renovado pelo Espírito. Agora veja só, o derramamento do Espírito, e nós falamos muito sobre isso na série do Espírito, quem assistiu, estava ainda online assistindo, se lembra. O derramamento do Espírito para o judeu significava imediatamente que o reino de Deus havia chegado. Por isso que quando ele fala em Atos 1 do derramamento do Espírito, Jesus fala, os discípulos falam, é chegada a hora do reino de Deus? Eles estavam nota 10. Espírito é igual chegada do reino. Só que Jesus está falando do novo nascimento que é para agora, e de um reino que começa agora, mas não chega em totalidade. O que isso significa? Significa que o novo nascimento, ele é
do futuro, ele vem do futuro. É uma viagem no tempo. O novo nascimento é a antecipação do que o mundo vai viver no último dia, quando Jesus voltar e restaurar todas as coisas. Nós já vivemos uma antecipação, e essa antecipação, geralmente quando no mundo financeiro se fala de antecipação, é ruim porque desconta um monte de taxa. Você desconfia. Mas essa antecipação, no caso do reino de Deus, é boa. Nós já vivemos uma bênção que seria reservada só para o último dia. O novo nascimento vem do futuro. Por isso que João 5, 28 e 29, Jesus fala assim: não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Isso aqui é a ressurreição final. Os fariseus criam, os saduceus não criam na ressurreição. Os fariseus criam. Eles estão dizendo: os que fizeram bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram mal ressuscitarão para serem condenados. Jesus está falando, vai haver uma ressurreição antes da ressurreição final. Vai haver um novo nascimento que vem do futuro para o agora. Uma antecipação. Isso é lindo. E o que o novo nascimento faz? Esse novo nascimento que vem do futuro. Esse novo nascimento nos dá uma nova sensibilidade e uma nova identidade. Pense, como é que a gente, quando a gente nasce fisicamente, a gente passa a interagir com o mundo. A gente escuta, a gente vê, ainda que embaçado, dizem os médicos. A gente toca, a gente sente cheiro. O que o novo nascimento faz? O novo nascimento nos coloca num mundo novo. O mundo que eu e você não conhecíamos antes de nascer nele. O que significa? Que você passa a perceber realidades que você não percebia, porque elas pertenciam a uma outra esfera. Eu não gosto de pensar em esferas como se fosse no sentido de uma outra dimensão espiritual. Não significa que ela é maior do que a... Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Não há uma dualidade. Mas é um outro mundo, é uma outra esfera. É como se a gente entrasse no guarda-roupa de Nárnia, e de repente a gente fala assim, como é que isso aqui, o que é isso aqui? Que mundo é esse? Essa semana eu gravei um podcast para a Rádio Transmundial falando sobre Nárnia. E a grande questão de Lewis é isso, uma coisa tão simples, aquela menina entra num guarda-roupa e ela se vê num mundo diferente, que as coisas são meio parecidas, mas são diferentes. E o novo nascimento nos dá uma nova sensibilidade. Você passa a ouvir a voz de Deus de um jeito que você não sabia o que era. Você experimenta uma visão espiritual que você não tinha, você experimenta um discernimento, um amor, um valor, que as pessoas não conseguem entender. Não entendem. Por quê? Porque não está disponível. Por isso que Jesus diz, no versículo 6, o que é carne, o que é nascido da carne é carne. Aqui não é o homem carnal, que Paulo fala. Aqui significa, quem é humano, quem está na dimensão física, não consegue entender o que nasceu na dimensão espiritual, porque são dimensões diferentes. E só acessa a dimensão espiritual quem nascer da água e do Espírito. E aí sim os valores são outros, a direção é outra, a visão é outra. Por isso que o novo nascimento é imprescindível na vida cristã, e nós falamos tão pouco disso. Parece que a pessoa assim, virou membro da igreja, estou salvo. Não! A entrada no reino é pelo novo nascimento, e só faz sentido o reino de Deus se você nascer de novo, porque senão você não entende nada. Você vai ficar o tempo inteiro brigando, e não vai. Essa é a diferença da religião para o evangelho. O que é religião? É a Torre de Babel. A gente tentando construir para alcançar o céu. Sabe quando você vai chegar lá? Nunca. Você vai criar regra, vai criar sistema, vai criar isso, aquilo, e não vai atingir nunca. O que é o evangelho? É o oposto, é Deus vindo até o homem. A religião é o homem indo até Deus. O que nós pregamos não é religião, o que nós pregamos é o evangelho. O que salva não é religião, o que salva é o evangelho. Eu tenho um monte de crítica ao sistema religioso. Eu desconfio de gente religiosa. Eu não quero estar perto de gente religiosa, porque é gente que vomita regra. Desculpa o português, claro, é isso. É gente que vomita regra, é gente que vomita condenação, é gente que vomita crítica, é gente que vomita moralismo, é gente que vomita certas coisas, e se acha o bonzão, e está cantando, esse cara sou eu. Enquanto o evangelho é Deus vindo nos salvar, a gente não fez nada para merecer. Só que a partir desse momento a gente nasce num novo mundo. A gente olha para uma nova... Por isso que a gente consegue olhar para uma realidade e falar, eu consigo ficar calmo em meio a dias difíceis. Por quê? Porque você tem outra esfera.
Por isso que o novo nascimento não pode ser compreendido por aqueles que estão na carne. E para a gente terminar, Jesus faz um trocadilho. Ele fala de vento e espírito. Ele diz o vento sopra onde quer. E vento no grego é a palavra pneuma, que é a mesma palavra para espírito, que também é pneuma. Jesus está falando, o pneuma sopra para onde quer. Assim são os nascidos do pneuma. O que ele está querendo dizer? O vento a gente não controla, não entende. Não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Os nascidos do Espírito, para os que estão na carne, é a mesma coisa. De onde vem esse nascimento? Onde acontece? Como que acontece? A gente não controla. Quem vai nascer de novo? Você fala, aquele ali é bonitinho, tem um pedigree cristão. Terceira geração, limpinho, olha o cabelo, que gracinha. E não é nascido de novo. E gente que você não daria um centavo. De repente essa pessoa é transformada por Deus. Você fala, caramba, o que aconteceu? Assim são os nascidos do Espírito. E aí vem a pergunta de Nicodemos, que é a pergunta que encerra a nossa reflexão. Como que pode ser isso? Como que isso pode acontecer? Que maluquice é essa que o senhor está me falando? E aqui o mestre virou aluno. Aqui o mestre sentou na cadeira e falou, isso que o senhor está falando, não estou entendendo. E aí Jesus fala para ele, deixa eu te explicar um pouquinho. Jesus fala para ele, Nicodemos, você é mestre da lei e você não entende? O que isso mostra? Primeira coisa, que as pistas de tudo isso que Jesus está falando estavam no Antigo Testamento, e quem tivesse mente para entender deveria entender. Ele está falando, você sabe tudo do Antigo Testamento de cor, e você não entendeu o que eu estou falando? Jesus está querendo dizer, eu não estou falando um negócio novo, sabe? É novo, mas não é. É novo, mas estava lá. Você só não viu. O Bruce Willis está morto, mas você não viu, você tem que ver o filme de novo, aí você percebe? No sexto sentido? E quem não viu, já era, ele está morto. Faz 20 anos, não é spoiler. É isso, Jesus fala, como assim? Cara, você já viu esse filme várias vezes. Como que você não entendeu? Jesus já dá uma dura. E aí Nicodemos, que havia se aproximado com respeito, agora ficou desconfortável, falou, como que é isso? Que história é essa? E aí Jesus fala assim no versículo 13, ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu. Stanley, ninguém tinha subido no céu ainda. No tempo de Jesus, circulavam histórias de pessoas que haviam ido para o céu e voltado para contar. E Jesus fala, tudo isso é mentira, ninguém foi e voltou. Eu não fui e voltei, eu vim de lá. E eu trago o entendimento do alto. O que vem do alto traz o nascimento do alto, a cabeça do alto, o entendimento do alto, a visão do alto. E aí ele fala uma coisa muito bonita, ele diz, assim como a serpente foi levantada no deserto, o Filho do Homem será levantado. E o que isso significa? A serpente, se vocês se lembrarem, ela foi levantada por Moisés, a serpente de bronze, porque havia uma praga. E aí Deus disse para Moisés, levante essa serpente. E toda vez que a serpente for levantada, a serpente de bronze, as pessoas não morrerão, que olharem para ela não morrerão, serão curadas. Essa serpente teve que ser destruída pelo rei Ezequias depois, porque ela virou um objeto de adoração. Ezequias destruiu. Jesus fala, assim como a serpente foi levantada no deserto, o Filho do Homem será levantado. O que significa? Jesus será levantado na cruz, será colocado na cruz, o amor de Deus que deu. E Jesus será levantado nos céus, ele será exaltado nos céus. A diferença é que a serpente não tinha vida em si mesma, a serpente era um instrumento. Jesus é aquele que tem vida em si mesmo. O que ele faz quando é levantado? A serpente que recebeu a vida de Deus, transmitia a vida, o Filho do Homem, que é a própria vida, nos dá vida eterna. Nós precisamos receber do novo nascimento, nós precisamos receber da graça de Deus, nós precisamos receber desse agir de Deus sobre nós, como Nicodemos. Só podemos entrar no reino, isso nunca mudou. Só entra no reino de Deus aqueles que nascerem de novo. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque a tua palavra é vida para nós. Nós te agradecemos porque nós somos alvo do teu amor. Obrigado, nós não fizemos nada para merecer isso. Obrigado porque o teu amor nos alcançou, obrigado que o teu amor nos resgatou, quando nós ainda éramos pecadores, destinados à condenação.
Nós te louvamos pelo teu amor. Nós te agradecemos. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a entender o poder e a intensidade, o alcance do novo nascimento, o nascimento do alto. Que nós preguemos sempre a necessidade do novo nascimento, que nós oremos para que pessoas sejam nascidas de novo, para que os nossos, aqueles que conhecemos, sejam alcançados por essa graça. Que o Senhor continue sempre, através de nós, em nós e naqueles por quem nós orarmos, a abrir os olhos, a abrir o entendimento, a trazer esse nascimento do alto, que só o Senhor pode fazer. Obrigado pelo teu Filho, que foi levantado na cruz do Calvário, em nosso lugar, que foi levantado por nós, e através dele nós recebemos vida, e vida eterna. Nós te agradecemos, Senhor. Obrigado pela tua graça. E no nome de Jesus, esse que amamos e a quem nos amou, que nós oramos. Amém, amém e amém.